Talvez o diabo não tenha a expertise, a capacidade de fazer previsões com maestria, perfeição, mas ele tem a capacidade de arquitetar aquilo que supostamente ele previu. Vou dar um exemplo simples. Imagine você que o diabo previu que aconteceria uma guerra entre duas potências em 2024. Como essa maestria das previsões não lhe compete, ele pode sim arquitetar um desígnio, forjar um plano e entrar em ação e usar instrumentos e aparelhagem, autoridades importantes, questões políticas e territoriais, situações diversas dos dois países para que tudo saia como planejado. Então quer dizer que se cumpre todas as supostas previsões do diabo? Não exatamente. Como na verdade nem tudo aquilo que é arquitetado pelo diabo é bem sucedido, ele não tem esse poder de fazer cumprir todas as suas requisições e demandas. Apesar da palavra de Deus revelar que este mundo jaz do maligno, mas também diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então não é todo intuito e plano do diabo que prevalece, porque existe uma igreja. Não estou falando de uma instituição, e sim de uma igreja invisível que é composta por todos os salvos que conservam sua identidade espiritual que caracteriza o corpo de Cristo, que vivem pela fé do nosso Senhor Jesus. Essa igreja, a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu nome é Luciano Marcelino, sejam bem-vindos ao canal Olho no Olho. Nesse vídeo vamos falar de um suposto profeta famoso chamado Nostradamus. Já quero te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhe esse vídeo com familiares e amigos. A Revolução Francesa, o grande incêndio de Londres, a ascensão do nazismo, a invenção da bomba atômica e até mesmo os atentados do dia 11 de setembro, todos esses acontecimentos históricos foram supostamente previstos por Nostradamus, Maicon de Notre Dame. O Nostradamus nasceu em uma região de Provence, no sul da França, em 21 de dezembro de 1503, sendo o mais velho entre seus irmãos. Aos 9 anos de idade, sua família se converte do judaísmo para o catolicismo, provavelmente por efeito de um decreto de Luís XI que ameaçava de confisco de bens de judeus não batizados, o que levou a família à conversão à fé católica e a adotar o nome católico de Notre Dame, que no latim vulgar deu-se Nostradamus, cujo significado é Nossa Senhora. Ainda nos primeiros anos de vida, adquiriu conhecimento em línguas clássicas como latim, grego e hebraico. Aprendeu astrologia, ocultismo, alquimia e cabala, além de aprender a manejar o astrolábio e a contemplar as estrelas e a ler o destino dos homens nas conjunções dos astros. Tudo isso resultante dos ensinamentos de seus avós maternos. Ainda na infância, de acordo com alguns registros, seus colegas de classe diziam que ele tinha uma memória incrível, quase que divina. Em 1523, Nostradamus obteve licença para praticar medicina na Universidade de Montpellier, mas foi impedido de conquistar o grau seguinte com o título de doutor devido à invasão súbita da peste negra, a praga que atingiu a França, seguida às vezes no período de 1520 a 1600, com diversos surtos registrados. Os conhecimentos que ele adquiriu na medicina o levou a viajar por toda a França para tratar os doentes de peste negra.
E durante uma dessas viagens, ele acabou se casando e tendo um casal de filhos. Nostradamus tinha o hábito de criar seus próprios remédios, e isso pode ajudar a explicar o relativo sucesso que ele teve contra a peste. A medicina da época era baseada em purgativos e sangrias, tendia a enfraquecer o paciente e torná-lo ainda mais vulnerável. Como os preparos de Nostradamus eram menos violentos do que os outros prescreviam, ele pode ter tido uma taxa excepcional de curas. Como eu disse, foi um sucesso relativo, pois, infelizmente, um acontecimento viria a destruir toda a sua reputação na medicina. Sua família acabou padecendo por conta do surto da peste negra, o que levou a Nostradamus questionar seu trabalho na área da medicina. Desanimado, ele passou a andar sem rumo por toda a Europa e acabou descobrindo os seus supostos poderes proféticos e entrando para o mercado de prognósticos e adivinhações. Em 1555, ele publica uma obra que o tornaria famoso por toda a Europa ainda em vida e lhe garantiria fama na posteridade. Essa obra se chama As Centúrias, que é uma série de poemas enigmáticos de 4 versos cada, contendo profecias cifradas. Segundo o escritor Edgar Leone, para compor tais versos, Nostradamus entrava em um estado alucinatório de livre associação de ideias e imagens, provavelmente induzido pela contemplação por longas horas do reflexo da chama de uma vela na superfície de uma tigela com água que ele agitava usando uma varinha mágica de madeira aromática. Depois de anotar as fantasias mais expressivas que ocorriam, Nostradamus recorria à astrologia para dar sentido ao que havia visto. Qualquer que fosse o grau de honestidade e sinceridade de Nostradamus em sua composição, há evidências claras que ele dominava a perfeição do repertório do charlatanismo. Certa vez, um bispo lhe pediu para que usasse seus poderes para encontrar um cálice de prata que havia sido roubado de uma igreja. A resposta à consulta enviada por carta ao bispo é um amontoado de incertezas vagas. Por exemplo, neste trecho diz: "Não tenho dúvida, senhores, de que em breve tudo será descoberto. E se isso não acontecer, tenho certeza que um destino infeliz o aguarda." No caso aqui, os ladrões. Usar expressões como "não tenho dúvidas" e "tenho certeza" numa sentença que diz algo e seu oposto podem talvez acontecer, ou quem sabe não, e que além disso falha em dar qualquer informação concreta sobre o que quer que seja. É o tipo de coisa que não ocorre por acaso. São recheadas de ambiguidades, ou seja, duplo sentido, de modo que qualquer que seja o cumprimento da profecia apresentada se encaixa em suas palavras. Crentes no poder profético de Nostradamus gostam de apontar versos que parecem extremamente específicos e que dão a impressão de terem cumprido literalmente. Fico abismado quando vejo pessoas, principalmente cristãos, recorrendo a certos tipos de previsões. Para um cristão, o viável é recorrer unicamente às profecias contidas nas Sagradas Escrituras. Tem os profetas Isaías, Jeremias, Daniel, Joel, o Apocalipse escrito por João, entre outros. Isso nos basta. Como cristãos que cremos na Bíblia, nossa primeira preocupação com as previsões de Nostradamus não é delas se cumprirem ou não,
mas sim qual é a alegada origem dessas predições. O fato de uma predição se cumprir não encerra a questão. Em Deuteronômio 13, de 1 a 3 diz: Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: Vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Os profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, entre outros profetas bíblicos, não eram meros prognosticadores do futuro. Suas mensagens eram autênticas, exortativas e não se resumiam em prever o futuro. Dotados de inspiração divina, seus lábios tinham por objetivo manifestar os planos do Senhor e revelar a vontade de Deus. Em uma época em que o povo estava acostumado a consultar adivinhos e necromantes para saber a respeito do futuro, os profetas bíblicos proclamavam todo o propósito de Deus, relacionando-os com o futuro somente quando necessário. Nostradamus não tinha nada parecido com os profetas bíblicos. Os mecanismos que ele usava estavam mais de acordo com os oráculos pagãos de Roma e da Grécia Antiga, ou com os bruxos da Idade Média. Mesmo que supostas profecias e previsões venham se cumprir, ou mesmo de uma operação de maravilhas acontecer, não é o suficiente para reconhecer a legitimidade do profeta de Deus. Na palavra de Deus também diz que os magos do Egito imitaram a Moisés. Vejam só. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito e fizeram o mesmo com os seus encantadores. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, porque o Senhor o tinha dito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rã sobre toda a terra do Egito. Em Apocalipse capítulo 3, 2 e 4, lemos que a besta será adorada e admirada por todos os moradores da terra em virtude de seus sinais sobrenaturais. Essas coisas acontecem porque Satanás tem o poder além de qualquer ser humano, embora o seu poder seja limitado. Quanto à suposta profecia e o seu cumprimento, sabemos que até Balaão, um adivinho, profetizou sobre a vinda do Messias, tendo ela o seu cumprimento. Muitas outras profecias proferiu Balaão, mesmo contra a sua vontade, mas porque Deus interveio nisso. Nem por isso Balaão foi classificado como um profeta de Deus. Não é, portanto, somente o cumprimento de uma palavra ou operação de maravilhas que dá autenticidade a um profeta. Mas será porque as pessoas não se voltam para as profecias bíblicas? Por que será que preferem ficar à mercê do subjetivismo e manipulação das centúrias? Por que se predispõem a crer no vidente agoureiro considerado por alguns estudiosos como o profeta da moda? É possível encontrar nas palavras do apóstolo Paulo o indício disso. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Bem, o intuito desse vídeo não é apontar
quem quer que seja, e sim abençoar as vidas com um conteúdo de importância neste tempo de apostasia. Quero reforçar para você que não é inscrito e ficou até o final deste vídeo, se inscreva no canal para continuar recebendo os meus vídeos e também ative o sininho de notificações e deixe o seu joinha e sinta-se à vontade para deixar qualquer comentário ou ponderação. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.